Um sínodo que se deu na cidade holandesa de Dordrecht foi convocado para debater e determinar como responder ao ensino de um professor da Universidade de Leiden chamado Jacobus Arminius, ou como alguns chamam, Jacó Armínio, e seus seguidores que levaram o nome de remonstrantes. O resultado desse debate foram os cânones de Dort, ou também conhecido como regras teológicas de Dort. Foram décadas de luta nas igrejas reformadas holandesas, que se seguiram e chegaram ao auge na pessoa de Jacob Arminius, que nasceu no ano 1559 e faleceu em 1609. Armínio foi aluno da Universidade de Leiden entre 1576 e 1581. Após 6 anos de estudo, ele fez uma viagem de pesquisas e consultas acadêmicas em Genebra. E ali teve contato com Teodoro Beza, um dos grandes reformadores. Ao retornar, Beza, que havia ficado bastante impressionado com a inteligência de Armínio, ele se impressionou bastante com o poder intelectual de Armínio. Então o próprio Beza escreveu uma carta de recomendação para a ordenação de Armínio. Nessa carta, Beza dizia: Deus o dotou de um intelecto apropriado, tanto no que diz respeito a aprendizado, quanto ao discernimento das coisas. Em agosto de 1588, Armínio se tornou então um dos pastores da Igreja Reformada em Amsterdã e assinou a forma de subscrição das confissões que a Igreja Reformada subscreve, que é o Catecismo de Heidelberg e a Confissão Belga. Obviamente, os cânones de Dort ainda não existiam nessa época. Armínio começou sua vida de pregação sobre a carta aos Romanos. Ele disse sobre Romanos 7 que Paulo estava falando do homem não regenerado, ou seja, mesmo depois da queda do homem, ele teria o livre-arbítrio. Em 1592, ele chegou nos seus estudos a Romanos 9. E aí parece que a situação dele foi piorando à medida que ele tentava explicar a carta aos Romanos. E ele então acabou sugerindo que quando Deus fala amei a Jacó e aborreci a Esaú, Deus não estava falando de pessoas de forma individual, Jacó e Esaú, mas sim falando de classe de pessoas, de nações e coisas assim. Bem, Armínio juntou-se então a uma grande controvérsia sobre a doutrina da predestinação e essa controvérsia era movida pela Igreja Católica Romana contra a Igreja Reformada da Holanda. Enquanto a Igreja Reformada Holandesa defendia a soberania de Deus, a Igreja Católica Romana dizia que era o homem que decidia e que escolhia sobre a sua própria salvação. Lembrando muito Pelágio, um herege que perturbou a Igreja durante um tempo. Em 1602 e 1603, houve uma peste que matou milhares de pessoas na Holanda, incluindo de 2 das 3 faculdades teológicas da cidade de Leiden. Os membros de chefia do governo nomearam Armínio para a faculdade teológica, o que preocupou muito os ministros da Igreja Reformada, os ministros calvinistas. Francisco Gomarus, que era um deles, concordou em entrevistar Armínio por precaução. Dentro de alguns anos, porém, começaram a surgir mais perguntas sobre a teologia de Armínio. Gomarus ficou convencido de que Armínio estava minando o alicerce principal da Igreja e a doutrina da justificação pela fé. Muitos ministros na Holanda pediram um sínodo nacional, que não era realizado desde o ano de 1586. O último havia sido em Haia. No entanto, a maioria dos nobres e políticos estava do lado de Armínio nessa altura. Em 1607,
O sínodo regional da Holanda do Sul, veja bem, não era um sínodo nacional, mas um sínodo regional. Tratou de reclamações sobre a teologia de Armínio. O comissário político transmitiu as queixas a Armínio, que concordou fazer uma conferência amistosa com Gomarus no final daquele ano, mas nada foi resolvido. Em 1609, uma segunda reunião foi realizada, mas novamente sem solução alguma. Então, neste ano de 1609, Armínio faleceu. E a morte do professor Armínio não acabou com o conflito, ou seja, ele faleceu, mas as dúvidas que ele gerou sobre a sua interpretação pessoal, particular da carta aos Romanos, ela continuou e ficou no ar. Algumas pessoas ficaram defendendo, de fato, este pensamento de Armínio. Em 14 de janeiro de 1610, 46 ministros se reuniram na cidade de Gouda, liderados por Johannes Jotenbogaert, que era o pregador da corte, com o apoio de Van Oldenbarnevelt. Estavam convencidos de que a opinião e que suas opiniões deveriam ser toleradas. Então eles prepararam um documento para este efeito chamado a Remonstrância, um protesto público, que continha 5 pontos. Esse partido de ministros ficou conhecido como remonstrantes, que quer dizer manifestantes. Neste documento que os remonstrantes apresentaram, é que foram criados, de fato, os tais 5 pontos. Muitas pessoas creem e dizem que são 5 pontos do calvinismo, né? Na verdade, não existem 5 pontos do calvinismo. Os remonstrantes é que apresentaram 5 pontos. E a igreja, ela rechaçou os remonstrantes, respondendo a cada um desses 5 pontos. São 5 pontos contrários aos 5 pontos dos remonstrantes. Os 5 pontos dos remonstrantes era mais ou menos assim. Eles diziam que a eleição dos pecadores não se baseava somente na vontade e amor de Deus, mas era condicionada e baseada na fé prevista dos homens pecadores. Eles ensinaram que Cristo morreu universalmente, isto é, pelos pecados de todo homem, exatamente da mesma maneira. Eles ensinaram que o homem era pecador e, pelo ato do seu livre-arbítrio, podia resistir à graça do Espírito Santo. E eles ensinaram que nenhum homem nesta vida poderia ter certeza de que ele era filho de Deus, porque sempre havia a possibilidade de perder a salvação. Como esses 5 pontos, em sua totalidade, eles estão totalmente contrários ao ensino bíblico, o Sínodo de Dort, que foi chamado então em 1618 e terminou em 1619, apresentou as 5 doutrinas, os cinco itens de cada ponto desse e a rejeição dos erros. Eu te convido a aguardar o próximo vídeo, onde nós vamos começar a estudar as doutrinas desses 5 pontos e a rejeição de erros. E vamos ver por que é chamado de cânones de Dort. Porque a resposta que a igreja deu a esses 5 pontos que estavam errados, da perspectiva bíblica, a resposta foi totalmente bíblica, ou seja, foi a própria Bíblia respondeu os remonstrantes. Eu te aguardo no próximo vídeo.